Matemática básica é um negócio muito reconfortante, né? Tipo, existe uma lógica exata, quase palpável ali. Ah, com certeza. A gente adora uma equação que fecha direitinho. Exato. Se a gente somar um mais um, o resultado inquestionável é 3. É o tipo de certeza que organiza o mundo, sabe? Mantém tudo em gavetas perfeitamente visíveis e previsíveis. Sim, a mente humana busca muito essa linearidade. Queremos respostas sem sobras. Mas é aí que está o texto que vamos analisar nesta nossa imersão de hoje, propõe uma equação que, bom, há mais de 2 milênios desafia e até frustra essa necessidade humana para uma lógica tão simples. É uma quebra de expectativa total. Totalmente. A proposta aqui é que 1 mais 1 é igual a 1. E longe de ser um erro de cálculo, o material diz que essa é a própria definição do mistério teológico da Santíssima Trindade. E olha, é um tema monumental. Para explorar isso, temos uma curadoria muito específica hoje. O nosso material base é um compilado de lições da revista de adultos da CPAD. Aquela referente ao primeiro trimestre de 2026, certo? É essa mesma. Os textos foram elaborados pelo comentarista Douglas Batista e, depois, estruturados em formato de análise pelo pastor Rainão Feitosa. O foco central de tudo isso é desvendar uma premissa bem direta. Que seria o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Exatamente. Bom, antes da gente mergulhar nessas complexidades, vale muito a pena definir a nossa rota aqui. O objetivo desta análise não é endossar, defender ou militar por uma visão religiosa específica. Claro, nossa missão é dissecar a arquitetura do texto de forma estritamente imparcial. Isso. O texto argumenta que Deus não é uma força solitária pairando no vácuo espacial, mas sim 3 pessoas coeternas e coiguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, operando numa dinâmica constante. E o material faz questão de frisar logo de cara que debater a Trindade não é tipo um mero passatempo para acadêmicos trancados em bibliotecas antigas, sabe? Não é só teoria, então. Não mesmo. O argumento central deles é que essa doutrina é a lente principal pela qual a fé cristã interpreta absolutamente tudo, desde como as galáxias foram criadas até o modo como o Criador se relaciona com a humanidade fraturada. Nossa. Então, por onde a gente começa a desatar esse nó gigantesco? Porque a fonte sugere que a melhor forma de entender a Trindade não é por meio de teorias abstratas, mas observando a história. Sim, observando o momento histórico em que as 3 pessoas entram em cena simultaneamente. E é um episódio no Novo Testamento que ilustra isso de uma maneira quase, sei lá, cinematográfica. Ah, a cena do batismo? Exato. O texto aponta diretamente para o relato do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. É uma cena de altíssima densidade teológica, de acordo com o autor. Como o material descreve isso? Bom, o filho está fisicamente ali, submerso na água. No exato mesmo instante, o Espírito Santo desce de forma visível, adotando aquela forma de uma pomba. E, para completar o quadro, a voz do Pai rasga os céus com uma declaração. Este é o meu filho amado, certo? Isso, as 3 pessoas agindo ao mesmo tempo, no mesmo espaço. O que eu acho muito interessante é como o material explica isso usando um vocabulário bem específico da igreja primitiva. Aparecem 2 termos gregos ali. Ah, os famosos ossia e hipóstasis. Isso, parecem jargões super distantes da nossa realidade, mas a fonte trata essas palavras como chaves de leitura, né? São conceitos cruciais para o desenvolvimento de toda essa doutrina. Ousia, no grego, se traduz como essência ou substância. E o material defende que existe apenas uma única ousia divina. Ou seja, um único Deus absoluto. Perfeito. No entanto, essa essência única subsiste em 3 hipóstases, que significa pessoas ou identidades distintas. A premissa não é a existência de 3 deuses, mas um só ser divino existindo como 3 pessoas. Entendi. Mas olha, tem uma tentativa clássica de simplificar isso que a gente ouve por aí, a famosa analogia da água. Ixi, essa é polêmica. Pois é, o argumento é que o H2O pode se manifestar como gelo, como água líquida e como vapor. É a mesma substância, mas em 3 estados ou modos diferentes. Essa comparação não resolve o problema de um jeito mais palatável? Então, o material analisado rejeita essa analogia da água de forma muito veemente. Sério? Por quê? Porque, historicamente,
Essa tentativa de explicação cai direto numa heresia antiga chamada unicismo, que também é conhecido como modalismo ou sabelianismo. Modalismo no sentido de modos de agir? Exatamente. O modalismo sugere que Deus é uma única pessoa solitária que fica apenas trocando de máscaras teatrais, dependendo do momento da história. Ah, tipo, na criação ele veste a máscara de pai. Isso, e na cruz ele troca para a máscara de filho. O problema fatal com a analogia da água, segundo o texto, é que a água não pode ser gelo e vapor no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Faz sentido. E o autor Douglas Batista aponta o absurdo lógico que isso criaria na narrativa bíblica. Pensa bem, quando Jesus suava sangue no jardim do Getsêmani e orava ao Pai, ele estava fazendo um teatro. Tava falando sozinho, então. Exato. A cena do batismo que a gente acabou de mencionar prova a simultaneidade. Eles existem ao mesmo tempo. É, realmente. Ele apenas muda de modo. A interação perde totalmente a realidade. Bom, deixa eu tentar uma outra rota para ver se funciona. Vai lá. E se a gente pensar numa orquestra sinfônica? Cada músico tem um instrumento diferente, uma função bem distinta, mas todos leem a mesma partitura, obedecem à mesma vontade do maestro e produzem uma única música. É uma imagem bonita. Sim, vários membros, mas uma só essência musical. Ajuda? Olha, é uma imagem muito poética sobre harmonia, mas que também esbarra com força nas advertências da nossa fonte. Ah, não acredito. Falha também? Falha. Porque o texto condena não apenas o modalismo, mas um outro extremo chamado triteísmo. Que seria o quê? 3 deuses? Literalmente isso. A crença em 3 deuses diferentes que formam uma aliança ou um comitê. O problema da analogia da orquestra é que ela é composta por seres humanos com essências separadas, apenas cooperando entre si. Ah, entendi. Eles não são a mesma substância. Exato. A Trindade não é um acordo de cooperação corporativa entre 3 seres divinos distintos. Eles compartilham a mesma substância de forma inseparável. Acaba que qualquer comparação humana escorrega em algum lugar. O próprio autor admite isso. Ele diz que, no fim das contas, toda analogia humana fatalmente quebra diante desse mistério. É um bom lembrete de que tentar encaixar o infinito em moldes finitos sempre vai deixar umas sobras pelo caminho, né? Mas se as analogias falham, o material sugere que o caminho é examinar o papel de cada uma dessas hipóstases. Sem dúvida. O que nos leva à primeira pessoa, o Deus Pai. O texto estrutura a identidade do Pai dividindo as características dele entre atributos incomunicáveis e comunicáveis. Como é que essa divisão funciona na prática? Bom, a separação serve para delimitar o que pertence exclusivamente à divindade e o que pode ser refletido pela criação. Os atributos incomunicáveis, como o nome diz, são impossíveis de serem transferidos. Tipo o quê? A onipresença, que é estar integralmente em todos os lugares ao mesmo tempo. A onisciência, que é o conhecimento exaustivo de absolutamente tudo. E a autoexistência. Autoexistência. Sim, o Pai é a causa não causada. Ele não depende de absolutamente nada fora de si mesmo para existir. Pesado isso. E em contrapartida, os atributos comunicáveis seriam aquelas qualidades morais, né? Amor, santidade, justiça, bondade. Isso mesmo. Características que a humanidade, por ter sido feita à imagem de Deus, consegue reproduzir. Claro, de uma forma bem pálida e fragmentada, mas consegue. Mas olha, o texto traz um detalhe linguístico fascinante sobre o Pai lá no Antigo Testamento. Ao analisar o nome Elohim, que é usado no primeiro capítulo de Gênesis, há um aparente erro gramatical intencional. Ah, essa observação exegética é formidável. O termo Elohim é, na verdade, um substantivo no plural. Certo? No entanto, o verbo que o acompanha logo no princípio da Bíblia, o verbo criou, está conjugado no singular. Plural com singular. Exato. O autor do material argumenta que isso não é um deslize do escritor antigo. É a primeiríssima pista deixada logo no primeiro versículo da Bíblia, apontando para uma pluralidade de pessoas operando dentro de uma unidade de ação. Nossa, muito sutil. Mas surge um impasse enorme aqui para mim. Qual? Se a primeira pessoa é descrita como nomes como El Shaddai, o Todo-Poderoso, e YHWH, o Eterno Absoluto,
Se ele habita numa santidade inatingível, como é que um ser humano comum, cheio de falhas morais, ousa se aproximar dessa figura? É uma distância absurda. O abismo parece intransponível. A reação natural diante dessa grandeza seria o terror absoluto, o medo de ser fulminado. E essa é, sem dúvida, a grande tensão de qualquer sistema religioso, né? Como o ser finito sobrevive à presença do infinito. Como o material resolve isso? Ele resolve essa aparente impossibilidade utilizando um conceito jurídico do mundo antigo, a doutrina da adoção. O apóstolo Paulo usou a estrutura legal da adoção romana para explicar o que acontece no plano espiritual. Peraí, a adoção no Império Romano não era só uma formalidade afetiva, correto? Tinha um peso legal muito forte. Tinha um peso absoluto. Sobre a lei romana, quando um indivíduo era adotado, ele literalmente morria para sua família anterior. Caramba! Todas as dívidas dele eram apagadas instantaneamente e ele recebia não apenas o nome, mas todos os direitos e a herança de um filho biológico da nova família. O status mudava completamente. Então a fonte enfatiza que é exatamente essa transação legal e espiritual que permite a aproximação. Perfeito. Quem crê, segundo o texto, não se arrasta até o Criador como um escravo temendo o chicote, mas entra na presença divina com o status de filho legítimo. Isso lança muita luz sobre o uso daquela expressão aramaica que o texto destaca. Abba, pai, é um termo de uma intimidade profunda, meio que equivalente a papai. Exato. O abismo é cruzado não por algum mérito humano, mas por essa adoção que substitui o terror do juízo pela segurança do pertencimento. Só que o pai permanece invisível. E para que essa adoção ocorra, o Deus inacessível precisa pisar na história humana de alguma forma. E o material aponta que a ponte para isso é o envio da segunda pessoa, o Deus Filho. Exatamente. Aí a análise se volta intensamente para o Evangelho de João. Sim. Logo no prólogo, o filho não é chamado de Jesus, inicialmente, mas de o Verbo, ou Logos no grego original. E o Logos era o conceito grego para a razão divina que ordena o universo. E é aqui que o comentarista Douglas Batista precisa desarmar um debate linguístico bem antigo. Sobre o primeiro versículo de João, né? Isso mesmo. O texto diz, e o verbo era Deus. Mas existe uma corrente argumentando que, no manuscrito grego original, falta o artigo definido antes da palavra Deus nessa frase específica. Um detalhe que muda tudo. Pois é. Por causa disso, algumas traduções sugerem que deveria ser lido como o verbo era um Deus, com letra minúscula. A implicação seria que o Filho é uma criatura muito exaltada, mas não o Deus Supremo. Como o material rebate essa ideia? Olha, o texto é muito categórico em afirmar que essa é uma leitura totalmente equivocada das regras gramaticais do grego koiné. Então a falta do artigo não diminui ele? De jeito nenhum. A ausência do artigo definido num predicativo nominal ali não serve para rebaixar o sujeito a algo indefinido. Na verdade, essa estrutura gramatical serve para dar ênfase à essência, ao caráter absoluto do sujeito. Ah, entendi. João não está dizendo que o verbo é uma divindade menor. A gramática está sublinhando que tudo que compõe a essência de Deus é também a essência do verbo. O material até resgata o conceito fundamental do Concílio de Nicéia, o homoousios. Aquela ideia de compartilhar a mesma substância? Exato. O filho compartilha da exata mesma substância do pai. Ele não foi criado no tempo. A doutrina diz que ele é eternamente gerado. E essa ideia de ser eternamente gerado parece um paradoxo enorme. Porque na biologia humana, quem é gerado tem um ponto de início, né? Um começo. Sim, a nossa mente logo vai para a cronologia. Mas o texto lida com a encarnação através das resoluções de outro concílio, o de Calcedônia. Quando o Logos se faz carne, ocorre a chamada união hipostática. Que é a formulação de que Jesus carrega duas naturezas distintas, 100% divina e 100% humana, unidas em uma só pessoa. Sem se misturar? Isso. Elas existem sem se misturar, sem sofrer mutação, sem se dividir e sem se separar. O material aponta que, na encarnação, o Filho não perde a divindade dele, mas abre mão do uso independente e glorioso de seus atributos para viver as limitações reais da experiência humana. E, para visualizar como a fonte descreve essa glória divina camuflada num corpo humano, a análise do episódio da Transfiguração. Ah, esse texto é lindíssimo.
É uma cena muito forte. Jesus sobe a um monte com 3 dos discípulos dele. E de repente o véu da humanidade é levantado. O rosto dele brilha como o sol. E do lado dele surgem 2 figuras históricas centrais do judaísmo: Moisés e Elias. Um simbolismo perfeitamente orquestrado. Vamos combinar. Como assim? Porque Moisés encarna a outorga de toda a lei, enquanto Elias representa o ápice do movimento dos profetas. A lei e os profetas conversando com a graça. E aí o apóstolo Pedro, extasiado e super confuso com a situação, solta uma frase impulsiva. Ele propõe construir 3 tendas iguais. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. O material sublinha isso como um erro crasso de Pedro. Mas qual é a falha real em querer honrar os 3 grandes líderes de forma igual? O erro, segundo a análise textual, é o nivelamento da autoridade. Nivelamento. Isso. Ao sugerir tendas iguais, Pedro tentou colocar a lei, os profetas e o Messias no mesmo patamar de importância. Mas a lição extraída dali é de que a lei e os profetas nunca foram o destino final. Eles eram só placas de sinalização apontando para a chegada do Verbo. Faz sentido. E a prova disso é a reação imediata que interrompe a fala de Pedro no texto. Uma nuvem os cobre e a voz do Pai declara: "A ele ouvi." Quando o impacto passa, Moisés e Elias sumiram. Só resta Jesus. É muito emblemático. A mensagem do material é muito clara aí. Relativizar a autoridade de Cristo ou colocá-la em pé de igualdade com outros mestres e profetas é, em última instância, rejeitar a revelação definitiva do próprio Deus. E, depois disso, o Filho executa perfeitamente a obra de redenção e, após sua morte e ressurreição, ascende aos céus. Aí a pergunta que se impõe é: a humanidade é abandonada à própria sorte de novo? Fica todo mundo órfão. A resposta do material é não. Inicia-se a era da terceira pessoa da Trindade. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para aplicar salvação na história em tempo real. E olha, eu lembro que a fonte faz uma pausa bem aqui para explicar uma disputa histórica gigantesca, a controvérsia do filioque. Nossa, sim. E não é um detalhe menor na história da teologia. De jeito nenhum. O filioque foi um debate teológico imenso sobre se o Espírito Santo procede apenas do Pai ou se ele procede do Pai e do Filho. A inclusão dessa pequena frase "e do Filho" no credo gerou um racha de proporções tectônicas. Foi um dos grandes motivos do cisma, né? Sim, um dos motivos principais para o grande cisma entre a Igreja do Oriente e a do Ocidente no século XI. O material que a gente está analisando adota e se alinha à visão ocidental, reafirmando que o Espírito procede de ambos, garantindo a coesão absoluta da Trindade. Perfeito. Chegamos então à terceira pessoa. E na cultura pop moderna, o Espírito Santo frequentemente sofre uma descaracterização brutal, para falar a verdade. Como assim? Muitas pessoas imaginam o Espírito Santo como a força do universo Star Wars, sabe? Ah, entendi. Uma energia. Isso, um campo de energia invisível, místico e impessoal, que os iniciados podem aprender a acessar e manipular a favor deles. Pois é, o comentarista destrói essa concepção usando base textual. O material comprova que o Espírito Santo não é uma energia cósmica à disposição humana. Ele é uma pessoa, plenamente Deus. E como ele prova essa pessoalidade? O texto evidencia isso, provando que ele possui os 3 traços fundamentais de um indivíduo lógico: intelecto, emoção e vontade. E como essas 3 coisas aparecem na narrativa bíblica? A fonte lista vários momentos. Mostra momentos em que o Espírito Santo raciocina e ensina verdades complexas. Mostra que ele possui emoções profundas, podendo ser entristecido pelas escolhas humanas. E, crucialmente, mostra que ele tem vontade própria. Vontade própria de que jeito? Ele distribui habilidades e dons soberanamente, como ele quer. Uma energia impessoal, tipo a eletricidade, não toma decisões, não sente mágoa e certamente não escolhe quem recebe o que, né? Realmente, eletricidade não fica chateada com você. O próprio termo grego usado por Jesus define bem isso: paracletos. Isso mesmo. Que significa alguém chamado para estar ombro a ombro, atuando como um advogado, um ajudador. A imersão também explora os símbolos que ilustram o modo de agir dele. O fogo, que remete ao poder de purificação.
O vento, invisível aos olhos, mas cujos efeitos são inegáveis. E o óleo, que na cultura antiga era a marca de consagração e iluminação mental. Mas a ação mais profunda do Espírito, segundo a fonte, é explicada através do encontro noturno de Jesus com o fariseu Nicodemos. Aquele que era um mestre da lei. Ele mesmo. Nicodemos representava a elite do esforço moral. Ele acreditava em aprimoramento contínuo, em seguir regras estritas de conduta. Ele vai até Jesus buscando basicamente mais lições morais. Mas Jesus o interrompe dizendo que ele não precisa de novas regras. Ele precisa nascer de novo. E a palavra técnica no texto para isso é a regeneração ou palingenese. É um contraste fortíssimo com a mentalidade de autoajuda religiosa. Muito forte. Não é uma reforma de fora para dentro, como quem pinta a fachada de uma casa que está caindo aos pedaços. A fonte argumenta que o humano desconectado de Deus está espiritualmente morto, então o Espírito Santo não atua como um personal trainer moral. Boa analogia. Ele opera uma ressurreição interna. Ele implanta uma natureza inteiramente nova. E sem essa palingenésia, o entendimento da verdade espiritual seria simplesmente impossível. Mas a obra do Espírito não se limita só a essa regeneração interna. A análise avança para o episódio do Pentecostes para mostrar a outra face dessa atuação, a capacitação. Capacitação para a missão. Isso. O texto destaca o uso do termo grego dinamis, que é a raiz da palavra dinamite. O Espírito não desce para proporcionar apenas experiências místicas íntimas e isoladas para a pessoa ficar guardando para si. Ele desce com o poder para capacitar o crente a atuar como uma testemunha corajosa e eficaz na sociedade. Certo. Agora, toda essa construção teológica gigantesca que vai das raízes do grego antigo até os concílios da igreja primitiva precisa aterrissar em algum lugar tangível. Sem dúvida. Segundo os autores, como essa doutrina da Trindade molda a fundação e a rotina prática de quem tenta viver essa fé na atualidade? A síntese do pastor Rainan Feitosa e do Douglas Batista apresenta a igreja como o laboratório prático da Trindade. O plano não é fragmentado, sabe? Pensa como uma operação de resgate, onde cada pessoa atua em perfeita sincronia. Ok, vamos lá. O pai planeja e elege, traçando a rota do resgate antes mesmo de o universo existir. O Filho executa o resgate, encarnando e comprando a igreja com o próprio sacrifício na cruz. E o Espírito Santo aplica os benefícios desse resgate, santificando e energizando o indivíduo dia após dia. É uma engrenagem perfeita. Sim, a Trindade não é o topo de uma torre de marfim inalcançável para os cristãos. Ela é o motor diário da comunidade de fé. E isso fica muito nítido ao analisar a chamada Grande Comissão, que o material cita. Os momentos finais de Jesus antes de deixar a Terra envolvem a ordem de espalhar a mensagem e batizar os novos seguidores. Sim, mandato principal. É notável que a instrução para o batismo não exalte o nome de uma instituição e, surpreendentemente, não limite a autoridade apenas a Jesus. A fórmula estabelecida é estritamente trinitária. Ele manda batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o selo definitivo dessa doutrina. E olha, tem um detalhe gramatical aí que reforça a premissa de unidade. A palavra nome aparece no singular. Verdade. Em nome e não nos nomes. Exato, sublinhando novamente o conceito de que é um só Deus operando em três identidades. O desfecho dessa linha de pensamento revela que a própria missão de existir da igreja é um convite cósmico para que outras pessoas entrem nesse círculo de amor eterno. E faz todo sentido lógico dentro do material analisado. Pensa bem, se o Deus cristão é um Deus trino, ele é essencialmente relacional na sua raiz mais profunda. Muito antes de criar anjos, galáxias ou seres humanos para poder derramar o amor dele, ele já era o próprio amor em essência. Porque as três pessoas já se amavam e interagiam perfeitamente. Exato. Interagiam em perfeita alegria e harmonia na eternidade. O papel prático da igreja, então, seria refletir essa dinâmica relacional no mundo através do fruto do Espírito, expressando um amor palpável, paciência, paz e bondade nas interações humanas do dia a dia. E essa reflexão do caráter plural de Deus é a maior prova, segundo o texto, de que alguém foi de fato regenerado. Bom, a jornada desta nossa imersão de hoje foi vasta. O material nos levou a descartar várias caricaturas comuns.
Várias mesmo. A Trindade não retrata um comitê de 3 deuses brigando por poder nos céus, nenhum ator solitário trocando de máscaras rapidamente no palco da história. Vimos a estrutura de um pai que decreta com autoridade e adota com um amor profundo. Vimos o Logos, o Filho que se esvazia de glória temporariamente para traduzir o Deus invisível para a nossa linguagem humana. E vimos o Espírito uma pessoa real e soberana que não apenas convence a mente, mas reconstrói a natureza humana de dentro para fora. E o impacto prático de toda essa arquitetura complexa é que a narrativa de salvação não é descrita no texto como um teste de sobrevivência moral. Não é uma maratona de regras. Não se trata de escalar uma montanha de boas obras na esperança de que um Deus indiferente e impessoal preste atenção lá de cima. A doutrina da Trindade desenha a redenção como um convite divino para ser incluído na família. É ser resgatado, adotado e habitado por esse relacionamento divino perfeito. É muito profundo. O que nos leva, inevitavelmente, a uma provocação final ao cruzar esse material milenar com o espírito do nosso próprio tempo. Qual seria? Bom, se a tese de Gênesis que vimos hoje está correta, e a estrutura humana carrega a imagem e semelhança desse Criador, isso significa que a nossa identidade central é modelada por um Deus que é, em essência, uma comunidade perfeita e inquebrável de relacionamento. Certo. Porém, vivemos hoje uma epidemia avassaladora de solidão. Um culto ao individualismo extremo, onde o sucesso frequentemente é definido por não precisar de absolutamente ninguém. É um contraste brutal com a natureza da Trindade que a gente acabou de explorar. Brutal. Então fica a reflexão para quem acompanha nosso mergulho nos textos. Se a base mais profunda da realidade é um relacionamento perfeitamente harmonioso, buscar o isolamento crônico e a independência absoluta não seria apenas uma escolha de estilo de vida contemporâneo? Seria lutar contra a própria natureza humana. Lutar contra o próprio DNA fundamental do universo. É um pensamento instigante para se levar adiante, muito além das páginas das fontes que analisamos hoje. Para o pessoal que solicitou esta imersão temática, esperamos que a análise tenha sido tão reveladora quanto fascinante. Continuem sempre explorando e questionando o mundo ao redor. E até o nosso próximo mergulho.